Capítulo 37, Arrium Parte 3. Se você conhecer uma pessoa com esse padrão em Jade, incondicionalmente jure lealdade com sua vida. O nome dado, esse nome era o mesmo que o céu. Sem sequer pensar mais, Arrium inclinou-se. Arrium de repente caiu no chão e abaixou a cabeça. Intrigado com suas reações, Mumu coçou a cabeça. Ele estava declarando sua rendição? O quê? Todos ao seu redor ficaram surpresos. Moilva clicou na língua dela e disse: Mumu, não se engane, ele está agindo de novo. Se ela tivesse dito algo assim há um tempo atrás, ele teria ficado chateado, mas Arrium não se importava com isso agora. Todo o interesse dele foi direcionado a Mumu. É ele realmente o único? Seu mentor disse que aquele com Jade é o verdadeiro chefe das 8 famílias, e todas as famílias jurariam lealdade. Agora ele entendeu. Se isso estiver certo, então o poder que essa pessoa detinha é formidável. Se ele tivesse herdado essa linhagem, ele nunca seria sequer considerado como um mero criminoso. Finalmente, ele viveu por este momento. Seu coração estava batendo alto por causa da excitação. Foi para essa pessoa que eu suportei o treinamento infernal que tinha continuado vindo para mim. Eu devo ser louco para não ter notado ele. Ele não viu o Jade, mas ainda assim Arrium se ressentia por ser hostil com Mumu. Mumu se aproximou dele e perguntou: Você está atuando? Na pergunta, Arrium franziu a testa. Para garantir que suas intenções fossem reconhecidas, ele até fez a aliança absoluta por 3 arcos. Se essa pessoa era a única, ele deveria ter reconhecido o que Arrium fez. Não. Arrium, que estava prestes a abrir a boca, pensou por um momento. Seu coração estava cheio de convicção, então ele se curvou 3 vezes. No entanto, este era um lugar no meio da Academia de Artes Marciais Celestiais, um dos lugares sagrados das facções políticas, e entre eles apenas ele e Jomei, que estava inconsciente, eram os membros das 8 famílias. Ele deve estar fazendo isso de propósito. Se esse fosse o caso, então essa reação era compreensível. Pelo bem da grande dinastia, todos os sucessores das 8 famílias esconderam suas identidades, mesmo as outras chamas não sabiam. Até o mestre Eu esconde o rosto apesar de ser um membro das 8 famílias. O que significava que Muma não seria uma exceção a isso. Eu preciso tomar isso como a resposta. Arrium, que achava que Mumu estava escondendo sua identidade, decidiu igualar seu ritmo. Com isso, Arrium rastejou no chão e agarrou a perna de Mumu enquanto ele falava com uma voz suplicante. Jovem mestre Mumu, este humilde ser não reconheceu o verdadeiro. Por favor, seja misericordioso e me perdoe. Enquanto ele disse isso em voz alta, ele adicionou outra coisa em um sussurro. Eu estava esperando por este dia. Você pode continuar fingindo não saber. Mas peço desculpas por não reconhecê-lo antes. Os olhos de Mumu se estreitaram. Era difícil entender o que Arrium estava tentando dizer. O que ele está dizendo? Arrium mordeu o lábio em resposta à reação mal-humorada de Mumu. Ele deve estar com raiva de mim. Ele estava preocupado com isso. Quantas vezes ele apontou para a vida de Mumu? Mesmo que fossem membros das 8 famílias, ele achava que era natural que eles se sentissem desconfortáveis depois disso. Não, ele pode até duvidar da lealdade de Arrium. Por favor, não duvide de mim. Se você me punir, eu vou aceitar isso também. Por favor, me dê uma chance de provar minha lealdade. Prove sua lealdade? Mumu estava seriamente confuso. Arrium, chocado, bateu a cabeça no chão novamente. Eu cometi um erro. Mumu ficou genuinamente chocado com a atitude de Arrium. Que diabos ele estava fazendo? Por que ele estava dizendo tudo isso? Foi quando Jin Yuki se aproximou e perguntou em tom suspeito. Olha aqui, que novo truque você está fazendo? Truque. Com essas palavras, Arrium olhou para Jin Yuki. Então ele considerou que ele poderia ter cometido um erro. Este é o meio-irmão do senhor, certo? Ele não tinha certeza, mas se assim for, então este homem poderia ser um seguidor do senhor também. E pensando mais nisso, parecia provável. Então ele não deve ser hostil a Jin Yuki. Arrium apagou seu brilho e sorriu. Olha aqui, foi o Jin Yuki. Eu definitivamente fiz algumas coisas erradas para este jovem mestre, mas eu não tinha intenção de fazê-los. Engraçado. Você jogou o pó no quarto do Mumu e mentiu sobre isso. Sr. Tang Sou brevemente me contou sobre o que aconteceu aqui. Certo, eu já lhe disse. Este é realmente incrível. Tang Sou colocou as mãos em sua cintura. Vendo isso, o estômago de Arrium se cerrou. Foi chato ouvir uma mulher que nem sabia que estava sendo observada atuando triunfantemente.
Em vez disso, esse bastardo realmente. Ele não deveria sair dessa situação enquanto recuava? De jeito nenhum. Ele não vai? Vendo Jin Yuki constantemente encurralá-lo, parecia que Jin Yuki também não entendia suas intenções. Se não fosse isso, então ele não seria tão hostil mesmo depois de se curvar 3 vezes perante o Senhor. Porque o Senhor está com um homem assim? Ah, a Ryun, que pensou em algo, sorriu. Ele era um gênio? Um plano para enganar o mundo. Quem pensaria que uma pessoa que herdou o sangue daquele grande homem estava no exílio, quando ele era mais conhecido como o irmão mais novo de uma pessoa que se formou na Academia de Artes Marciais Celestiais? Foi um ótimo plano. Como se ele entendesse tudo, a Ryun olhou para Mumu com respeito. Afinal, eu sou rápido. É assim que ele pode contar com sua visão. Ele até se considerava a mão direita do Senhor. Mesmo que tenhamos começado com o pé errado, provavelmente sou a primeira pessoa a saber a verdadeira identidade do Senhor ou entrar em contato direto com ele. Porque ele e o Senhor entraram na academia ao mesmo tempo. Mesmo mestre, eu não sabia sua identidade, senão, ele não pediria a Jomei-He para testar Mumu. Se você encontrá-lo, certifique-se de ganhar sua confiança. Prove que nosso Vale Branco são seus verdadeiros homens. O mentor dele perguntou-lhe isso. E uma boa reviravolta. Que oportunidade! Só eu sei do Senhor. Seus lábios se transformaram em um leve sorriso. Todo esse tempo as tropas do Vale dos Mil Pico do Sangue Demoníaco estavam sempre no centro. Mas agora, o Vale Branco seria o único. Naquele momento, Mumu bateu a Ryun na coroa de sua cabeça. Foi um golpe leve, mas a pulseira estava marcada para 5. V. Ele deveria estar mostrando isso, mas sua cabeça parecia estar dividida a 2. E sua orelha pegou o que Mumu falou com uma voz bastante cansada. O que há com ele? Ser tão estranho. Esquisito? Parecia que o senhor não entendia algo. Ele queria explicar, mas sua consciência estava se afastando. Jin Yuki clicou na língua. Você está certo. Acho que ele realmente machucou a cabeça. Seria melhor entregá-lo à gerência. Espere não. Que? Baque. A Ryun desmaiou. A Ryun abriu os olhos e olhou em volta. Onde é isso? Não importa como ele estava escuro. Uma sala escura com ar úmido e barras de ferro. Apenas uma lâmpada acendeu para iluminar os arredores e meia-lua que podia ser vista através da janela. Parecia que algum tempo tinha passado desde que ele desmaiou. A Ryun mordeu o lábio. Droga! Parecia que o senhor o odiava. Bem, depois que ele continuou a perseguir Mumu e machucá-lo, ele não poderia esperar que Mumu o aceitasse como se nada tivesse acontecido. Como isso aconteceu? Pelo que parece, parecia um centro de detenção dentro da academia. Será que ele realmente entregou o Jomei-He e ele para o pessoal da academia? Não importa o quão zangado ele estivesse, ele não podia simplesmente expor sua verdadeira identidade. Por quê? Foi preocupante. Eu definitivamente lhe disse para se segurar. Na voz por trás, os olhos de Ryun tremulavam. Eu? Mestre, eu. A Ryun tentou deitar-se às pressas. Não volte atrás. Ele não pôde fazer nada por causa do aviso. Em vez de se curvar e curvar-se, ele apenas se curvou. Para ele, mestre, eu disse. Se eu não tivesse tomado medidas antes dos outros chegarem, esta situação teria sido uma ameaça para nós. Eu peço desculpas. A Ryun engoliu a energia que o mestre e eu estava lançando. Era tão grande que seu corpo estava tremendo. Por que você se moveu sem receber uma ordem? Peço desculpas. Responda-me. Com o propósito de ter a parte de trás de Jomei-He se algo deu errado. Bobagem. Você queria mirar em um nome. Essa era claramente a intenção dele. Não havia outra desculpa. Estou decepcionado. Eu pensei que ele era útil, mas você cria uma bagunça tão curta, e você é uma criança que está cega por mérito e não pode dizer quando recuar. A Ryun cerrou os dentes. Sem querer, ele manchou a honra do Vale Branco. Não seria exagero dizer que ele representava atualmente o Vale Branco. Baque. A Ryun bateu a cabeça no chão. Eu sinto muito. Originalmente, você deve ser punido severamente ou mesmo decapitado por fazer algo assim. Mas já perdemos um, então considere-se sortudo. Perdeu um. O morto tinha uma boca alta. A Ryun tremeu com essas palavras. Apesar de não mencionar o nome, ele sabia a quem o mestre eu se referia. Jomei-He. E este homem a matou para manter esta questão em silêncio. Um movimento razoável, pois as pessoas não podiam saber que a técnica da espada negra foi usada. E o vazamento precisava ser silenciado antes que a notícia se espalhasse. Essa pessoa vai saber o que aconteceu.
Com essas palavras, a Ryun mordeu sua língua. Ainda assim, Jomei-He era a herdeira da fragrância do palácio Sweetjoy, e este homem acabou de sacrificá-la. Então, se a Ryun cometeu mais erros, então ele também seria eliminado. Eu não posso baixar a guarda. Sua mente era complicada depois do que ele tinha acabado de ouvir. Quanto a você, nós já tomamos medidas, você só. Park, quando o mestre Eu quebrou o dedo, o papel grudou no chão na frente de Ryun. Interrogatório de amanhã, leia isso e esteja preparado. Mestre, eu já tinha terminado as medidas que tinham que ser tomadas. Talvez a evidência também tenha sido descartada. Uma vez que isso acabou, não faça nada até que você seja chamado. Se você ignorar minhas ordens novamente, eu vou me livrar de você com minhas próprias mãos. Eu vou manter isso em mente. E com isso, o homem desapareceu. A Ryun, que sentiu isso, olhou para a janela. Mestre, eu tinha ido embora. Vendo isso, a Ryun caiu no chão e finalmente exalou. Suspiro. Ele pensou que estava morto, mas felizmente ele manteve sua vida, mas mestre, eu tinha perdido toda a confiança nele com isso. Mesmo que o plano tivesse sucesso, não seria estranho se o mestre eu empurrasse a Ryun para o dever de tarefas. Droga! Então agora só havia uma maneira. Mestre eu estava com raiva, então a única resposta era se redimir aos olhos do mestre eu. Ele não sabe ainda, certo? Mestre eu não parecia saber quem era o senhor. A Ryun estava debatendo se contaria, mas ele não podia dizer nada naquele momento por causa da atmosfera perigosa. Mas ele não se importou. Porque a Ryun ia ganhar o favor de seu senhor, Mumu, antes que seu mestre fosse capaz de. Mais tarde naquela noite, no escritório do dormitório celestial do norte, Du Yangwon e 12 homens estavam reunidos no terreno. Eles estavam no salão oval para uma reunião. No entanto, Mumu e Jin Wook também estavam lá, e isso foi porque Du Yangwon lhes ofereceu a posição de líderes de andar. Como acabamos aqui, Jin Wook não conseguiu esconder seu choque. Graças a Mumu, além de Du Yangwon, todos os outros líderes não gostaram exatamente deles, então ele tentou evitar esbarrar neles. Mas Mumu pensou que isso seria algo divertido de fazer, e no início ele decidiu deixar Mumu fazer isso, e tinha educadamente recusado, mas... isso é uma pena. Os líderes de andar receberão uma mesada mensal, e também receberão pontos adicionais em vários. Eu vou fazer isso. As notas eram algo que ele não podia rejeitar. Dessa forma, Jin Wook também se tornou um líder de andar. Mas agora que ele estava aqui, realmente foi muita pressão. Os olhos dos líderes olhando para ele não eram amigáveis. E isso foi porque a maioria dos líderes do andar foram segundo anos, e era compreensível que os calouros, os novatos que tinham acabado de entrar na academia, fossem desprezados. Além disso, 2 dos líderes foram feridos pela mão de Mumu. Notas minha bunda. Ele deveria ter recusado. O gerente do Yangwon, que não conhecia os sentimentos de Jin Wook, não podia deixar de se sentir satisfeito. Então. Antes da chamada de hoje, vou apresentar algumas pessoas. Os líderes do andar que não puderam comparecer à seleção do dormitório hoje podem não saber disso, mas estes são Mestre Mumu e o Jin Wook, os novos líderes do andar. Mestre Mumu, alguns líderes do andar, os terceiros anos que não puderam comparecer pela manhã, ficaram confusos. Gerente, ele parece um calouro. Por que você está chamando-o de Mestre Mumu? O que perguntou abertamente foi o líder Baek Seoni. Para isso, Du Yangwon sorriu brilhantemente e disse: Sênior. A partir de hoje, todos os nossos líderes do dormitório Norte Celeste, incluindo eu mesmo, serão discípulos de treinamento muscular para renascer.